Este podcast é um oferecimento de Liz Roupas e Lingeries, no Boulevard Shopping Center Londrina. Pasta Chef, almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 9 91 72 89 33, Londrina, Paraná. Quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024. Sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho do Dia. Hoje é a continuação do tema que meditamos ontem. Jesus ajuda as pessoas e os discípulos a compreender melhor o significado da pureza diante de Deus. Durante séculos, os judeus, para não contrair impureza, observavam muitas regras e costumes relacionados à comida, bebida, vestuário, higiene corporal, contato com pessoas de outras raças, religiões. Foram proibidos de entrar em contato com os pagãos e comer com eles. Mas na década de 70, época de Marcos, alguns judeus convertidos diziam: agora que somos cristãos, devemos abandonar estes costumes antigos que nos separam dos pagãos convertidos. Mas outros pensavam que era necessário continuar a observar essas leis de pureza. No Evangelho de hoje, a atitude de Jesus nos ajuda a superar este problema. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus nosso Salvador, que nos gerastes filhos da luz, ajudai-nos a viver como seguidores da justiça e praticantes da verdade, para sermos vossas testemunhas diante dos homens. Amém. Marcos, capítulo 7, versículos de 14 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Jesus lhes disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é o que torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fazer compreender as coisas aos discípulos é um dos pontos fixos que encontramos no ensinamento de Jesus e constitui um alerta constante para refletirmos sobre as suas palavras e ações com uma fé mais profunda. Jesus explica aos seus discípulos que na base da parábola está a imagem dos alimentos, que são introduzidos no homem de fora, seguindo o seu caminho natural. Comer e eliminar alimentos nada tem a ver com pureza e impureza, entendida no sentido moral e religioso. Ele assume uma posição livre e corajosa diante dos judeus que cultivavam muitos tabus, inclusive ideologias antiquadas a respeito da impureza de certos alimentos de animais e da contaminação de si mesmo com fatos naturais, e com o contato com leprosos, com cadáveres, enfim. O ensinamento de Jesus é retomado pelos apóstolos. Tudo que foi criado por Deus é bom e nada deve ser rejeitado.
quando recebido com ação de graças, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. 1 Timóteo capítulo 4. Ao avaliar positivamente a criação, ao mesmo tempo que aprecia o homem e a sua semelhança com Deus, a experiência do mundo nos mostra que a criatura humana é afetada por uma inclinação obscura e misteriosa para o mal, fonte da imoralidade, do pecado e de todos os vícios. E neste ponto do Evangelho se segue um longo catálogo de vícios, cuja fonte é o coração do homem. Não é o que entra nele que o contamina, mas o que sai do seu coração. Todos devem dar importância à conversão radical do coração. Para Jesus, o coração deve ser limpo, livre, reto. Trata-se de criar uma situação interior digna de Deus, porque é aí que ele revela e vive. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A autenticidade da vida religiosa se mede pelo coração, ou seja, pelas escolhas livres que brotam do interior do homem. A santidade não consiste em fatos externos e superficiais, mas na pureza do coração. O princípio do bem e do mal é o nosso coração, bom ou mau, iluminado pelo amor ou cego pelo egoísmo. A norma última de comportamento para fazer a vontade de Deus vem do discernimento do nosso coração. Somos movidos por Deus ou pelo demônio? Pelo amor ou pelo egoísmo? Santo Agostinho escrevia: ame e faça o que você quiser. São Ricardo de Toscana. No século V, a rainha da Inglaterra meridional era Sexburga, que mais tarde se tornou abadesa e uma santa da Igreja Católica. Ela teve 3 filhos e 2 filhas. O filho do meio, Ricardo, se tornou provisoriamente o rei da Inglaterra por causa da morte prematura do irmão mais velho. E neste cargo ele reinou alguns anos. Quando o sobrinho alcançou a idade de assumir o trono, Ricardo deixou o palácio e foi morar no mosteiro junto com 2 filhos ainda adolescentes. No ano de 720, ele e os filhos empreenderam uma romaria até a cidade eterna, Roma. Atravessaram toda a França, mas quando chegaram na cidade de Lucca, a viagem teve de ser interrompida porque Ricardo ficou doente e acabou falecendo. Os milagres foram acontecendo em seu túmulo e o local se tornou uma rota de devoção para os cristãos que o chamavam de Rei Santo. A dedicação de alguns homens, pela construção de uma sociedade mais fraterna, gerou vidas santas para a Igreja. Ricardo é exemplo de um homem nobre que abdicou de suas regalias para servir a Deus e aos mais humildes. Que ele nos inspire ao serviço daqueles que mais precisam. Deus de misericórdia, derramai sobre nós a graça santificante que nos permite contemplar sua face, e concedei-nos pelos méritos de São Ricardo o ânimo para evangelizar os mais sofredores. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quarta-feira e até amanhã, se Deus quiser.